Beautiful, beautiful. Galerinha, então hoje a gente termina aí esse segundo pedaço do curso, né? E aí semana que vem a gente faz uma aula só de exercícios e eu entrego a provinha para vocês, beleza? Ó, a gente estava discutindo a questão da indutância de circuitos e essa indutância ela tem a ver com a quantidade de fluxo magnético que atravessa as espiras de uma bobina, né, por corrente. Aí é daí que vem aquele nome que o Halliday chama de enlaçamento, né, que eu estava discutindo com o Pedro sobre isso, que é realmente uma questão, porque como o campo magnético ele dá voltas, então ele dá um laço no circuito. Então a quantidade de corrente que ele enlaça está associada ao fluxo magnético. Então você pode pensar como essa história de indutância como sendo a quantidade de fluxo magnético enlaçado numa espira, né, por corrente elétrica. Bom, e aí a gente viu a autoindutância, né, o próprio circuito, quando a bobina, quando varia corrente nela mesma induz uma força eletromotriz induzida, nela mesma, né? Então ela se opõe à variação dessa corrente, o que é de uma certa forma esperado, já que a gente precisa ter uma conservação da energia, né? E aí, galera, apareceram os novos caras na nossa vida, que são os indutores. Os indutores são dispositivos, assim como os resistores são, e os capacitores também são. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Vamos colocar dentro de um circuito um indutor e um resistor e ver o que acontece ali, beleza? Quando a gente retornar para o terceiro pedaço do nosso curso, aí nós vamos misturar tudo, galera. Nós vamos colocar resistor, capacitor e indutor, tudo no mesmo balaio, beleza? Que a gente vai ter os circuitos chamados circuitos RLC. RLC. Beleza? Hoje a gente vai ver apenas o circuito RL, então é só resistor e indutor, e vamos ver como é que esse cara se comporta. Então vamos lá, circuito RL. Vamos carregar a tinta aqui, pronto. Circuito RL. Bom, galera, deixa eu já pegar aqui a figurinha dele, que a gente vai discutindo sobre o que a gente está vendo, né? Fica mais fácil. Screen, eletro 2, está lá embaixo. Aqui, ó. Então, olha só que legal. Nós temos aí uma força eletromotriz, beleza? Uma bateria, e duas chaves e dois bichinhos, dois dispositivos elétricos, o resistor e o indutor. Então, imagina que a gente, inicialmente, né, a gente tem as chaves abertas. Imagina, a gente tem as chaves abertas. Se as chaves estão abertas, nada acontece, não tem corrente, não tem nada. Se eu fechar só a chave 1, só essa primeira chave aqui, ó, aí eu vou passar corrente só nessa malha aqui. Deixa eu passar para o outro lado, que a corrente vai girar assim, né? Eu vou ter corrente girando só na malha de cima. Então eu vou ter aí a força eletromotriz da bateria, eu vou ter o resistor e vou ter o indutor. Pode crer? Então deixa eu escrever isso aqui para vocês, para a gente já começar a fazer conta. Então, imagine que as chaves estão inicialmente abertas. Então, com as chaves inicialmente abertas,
em t igual a 0, então, as chaves inicialmente estão abertas. Aí, em t igual a 0, a chave 1 é fechada. A chave 1 é fechada. Logo, o que será que acontece? Lei de Kirchhoff, né, galera? Vamos dar a volta no circuito e somando as diferenças de potenciais. Então, a primeira lá é o gerador, força eletromotriz, menos R vezes I, não é isso? Menos agora o cara novo, que é a DDP do indutor. E aí a gente viu isso na aula passada, a DDP do indutor vai ser L vezes DI dt. Né? Só vai ter força eletromotriz lá se a gente tiver uma variação da corrente elétrica. Tudo isso igual a 0. Bom, vamos resolver esse troço. Para resolver esse troço, vamos deixar de um lado a derivada dI dt. Vamos deixar a derivada dI dt de um lado, então fica assim, ó, dI dt vai ser igual. Bom, galera, aí vai passar para o lado de lá a força eletromotriz, o RI, só que como tem um sinalzinho de menos na frente, eu já vou inverter o sinal, tá? Então vai ficar força eletromotriz menos RI, e aí eu vou passar o L para cá, ó, dividindo. Bom, e o que a gente faz agora? A gente deixa de um lado coisas que têm unidades de corrente e do outro coisas que têm unidade de tempo. Né? O que tem unidade de corrente, vocês sabem que nada mais é do que a força eletromotriz dividido por R, não é isso? A força eletromotriz dividido por R. Então, se a gente dividir aí, ó, em cima e embaixo por R, ou, em outras palavras, multiplicar aqui por R e dividir por R, né, tipo... Eu não estou fazendo nada. A gente vai ficar com... Vou fazer devagarzinho aqui para vocês enxergarem. Vai ser o DI dt vai ser igual a força eletromotriz sobre R, beleza, dividir por R, ó, menos R vezes I dividido por R fica só o I, beleza? Tudo isso aqui, ó, está multiplicado por R sobre L. Bom, aí agora eu vou passar aquele parênteses para cá, que tem unidade de corrente para cá, ó. Então fica E sobre R menos I, e o lado de lá ficou R sobre L dt. Pode crer? Muito bem. Aí o que a gente faz agora? Eu vou inverter esse sinal da parte de baixo para arrumar um sinalzinho negativo do lado direito, tá? Então, vou inverter assim, ó, vai ficar DI, só para facilitar depois a nossa equação, I menos E sobre R, beleza? Inverti, como eu inverti, surgiu um menos, esse menos vem para cá, menos R, L, dt. Beleza? Não fiz nada demais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos integrar isso aqui, né? Nós vamos integrar. Deixa eu botar aqui, integração grandona. Vamos integrar DI sobre I menos E sobre R.
Isso tem que ser igual a menos R sobre L, não é isso? Integral de dt. Então tá. O que está acontecendo, galera? O tempo, ele vai de 0 a t, né? Porque eu estou indo de um zero até um tempo qualquer. A parte do lado esquerdo, eu estou integrando a corrente. A corrente inicial é zero também, porque inicialmente as duas chaves estavam abertas. Eu fechei a chave no tempo igual a zero, a chave 1. Isso estabeleceu nosso momento inicial. E aí eu vou correr até uma outra corrente I. Beleza? Bom, o que a gente tem que fazer agora? Tem que integrar isso. E para integrar isso, vamos fazer uma substituiçãozinha simples. Vamos colocar aqui, ó, em U igual a I menos E sobre R. Pode crer? Se esse é o U, quem é o DU? É o DI. Belezinha? O U é o DI. Bom, quando a gente faz isso, a gente tem que mudar lá os limites de integração, né? Tem que mudar lá os limites de integração. Então, vamos pegar o U e vamos substituir os dois extremos, galera. Quando o I for igual a zero, é o extremo de baixo, isso vai fazer com que o U seja apenas menos E sobre R, não é isso? De acordo? E quando o I for o I final, é que eu estou usando a mesma letra, mas não tem problema não. O nosso U vai ser I menos E sobre R. Pode crer? Então vamos lá. O que vai acontecer agora na nossa integração? Vai ficar integral de, no lugar de DI vira DU sobre U, que vai de menos E sobre R até I menos E sobre R. E tudo isso é igual a R menos, né, R sobre L dt, que integrado via o T final. Bom, a integral daquele troço lá nós já sabemos, vamos colocar assim, ó, ln de, e aí eu já vou botar os limites, I menos E sobre R sobre menos E sobre R. Tudo isso é igual a menos R L T. O que a gente faz agora? A brincadeira do logaritmo, né? Eu vou poder escrever que é exponencial de menos R. Eu vou fazer mais rápido aqui, porque vocês já estão acostumados. Isso vai ser igual a I menos E sobre R dividido por menos E sobre R. Pode crer? Bom, joga esse menos E sobre R multiplicando, vai ficar assim, galera. Menos E sobre R exponencial de menos R T sobre L é igual a I menos E sobre R. Acompanhando? E aí, o que vai acontecer? Isola o I. Quando você isolar o I, eu vou ter uma função, já vou colocar ela aqui, ó, I de T vai ser igual, aí o E sobre R aparece dos dois lados, vou colocar em evidência, é isso, E sobre R, que multiplica né, menos E elevado a menos R T sobre L. Então, olha o que aconteceu, bicho. Olha o que aconteceu. A gente estabeleceu uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela tem um comportamento em que, inicialmente,
Inicialmente a corrente vai dar zero. Se você colocar vou fazer aqui, ó. Se você colocar zero no lugar do tempo, aquela exponencial vira 1, beleza? E aí 1 menos 1 vai dar zero. E quando o tempo tende ao infinito, isto me dá que a corrente I, ela tende a um valor constante. Né? A exponencial vai a zero. Se a exponencial vai a zero, eu vou ter apenas a parte E sobre R. O que isso está dizendo, galera? Olha só. Volta lá para o desenho. Quando a gente liga a chave, a corrente era zero, certo? Na hora que a gente liga a chave, a bateria, ela dá um impulso de carga logo no início, logo de cara. Só que isso provoca uma variação da corrente muito grande, porque antes a corrente era zero e depois eu tenho uma variação. O que o indutor faz? Ele se opõe a essa variação. Então, a corrente ela não vai variar muito rapidamente. É como se o indutor amortecesse o sistema. Beleza? E aí o indutor segura a corrente, aí a corrente ela não vem de uma vez, ela vem crescendo aos pouquinhos, até ela se tornar constante. Quando ela se tornar constante, a DDP aqui vira zero no indutor. Isso quer dizer que é como se o indutor não funcionasse. Por quê? Porque o indutor só funciona quando a gente tem variação de corrente. À medida que a bateria vai fornecendo corrente, a corrente vai crescendo, até chegar a um ponto de constância. Nesse momento, é como se existisse apenas a resistência R e a fonte. Por isso que a corrente final vai ser apenas E sobre R. Faz sentido, né? Porque a única DDP que existe no circuito é a da resistência e a da bateria, já que o indutor ele não está funcionando mais. O gráfico desse comportamento vai ser isso aqui, ó. Eletro 2. Cadê você? Aqui você. Olha aí. Vocês vão ficar com um comportamento desse tipo aqui, ó. Então, quando o tempo é zero, a corrente é zero, né? Só que a bateria continua mandando carga. Vai mandando carga, isso quer dizer que a corrente vai crescendo, e o indutor, à medida que a corrente aumenta, o indutor vai se opondo. Por isso que você não tem uma subida muito brusca da corrente. Por quê? Porque o indutor vai se opondo. Só que, enquanto o indutor vai se opondo, a corrente ela vai chegando a um limite, né? Porque é o limite de energia que a bateria pode dar. Quando chega nesse limite, aí a corrente tende a um valor constante. Só que quando tende a um valor constante, o indutor deixa de se opor e aí a corrente fica constante. Beleza? É isso que está acontecendo. Existe aqui outra constante de tempo, né, galera? Que a gente pode... Deixa eu até trazer esse cara aqui para cá. Lembram lá do capacitor? Lá no capacitor também existia esse troço. Eu não escolhi a corzinha, não. Que é a chamada de tal, que tem a ver com o expoente lá, né? Esse expoente R sobre L, bem aqui, ó. R sobre L. Então, se eu falar que o tal é um L sobre R, esse cara aqui é a constante de tempo do circuito. Lá no circuito com capacitor tinha isso, né? Constante de tempo. Legal? E o que ele significa? Nada, isso significa o seguinte: se você coloca esse valor lá na exponencial,
você vai ter essa conta aqui, ó, para fazer. Beleza? Porque aí vai ficar exponencial de menos 1. A exponencial de menos 1 é 1 dividido pela exponencial, que é esse pedaço aqui, ó. E aí, quando você faz essa conta, deixa eu fazer ela rapidinho aqui. 1 dividido pelo número de Euler, menos 1. Pois é, isso dá 0,63. Dá 0,63 da corrente final, que ele chama de isão, né? Ou seja, essa constante de tempo, ela mostra para você em quanto tempo a corrente alcança 63% da corrente final. Beleza? Então, após essa constante de tempo T, a corrente alcançada foi 0,63 da corrente final. Deixa eu arrumar isso aqui. Tá bom? É isso que significa constante de tempo. Muito bem. Ora, mas se eu tenho a corrente, a gente pode ver como é que funciona a variação da corrente, né? E é isso que é interessante, que é o que a gente estava falando agora. E tudo casa, porque olha só, se eu tomando a derivada da corrente, temos o seguinte. Bom, dI dt, né? Deriva esse bichinho aqui, ó. Vocês estão vendo que a derivada vai bater só lá na exponencial, né? Só lá na exponencial. Então, vai ficar menos E sobre R. Quando eu derivar a exponencial, galera, vai cair o R sobre L. Ok? Então, menos R sobre L. É a parte que cai. Vezes a própria derivada, a própria exponencial. Então, menos ERT sobre R. Legalzinho? Bom, Rzinho com Rzinho morreu. Menos com menos dá mais. E aí, DI, DT, vai ser igual a força eletromotriz sobre L vezes a exponencial de menos RT sobre L. E isto aqui diz muito sobre a diferença de potencial no indutor. No indutor. Pode crer? Por quê? Olha como tudo bate. A gente sabe que a diferença de potencial no indutor nada mais é do que L vezes a derivada da corrente, não é isso? Então, se eu escrever assim, ó, L vezes DI dt, isto é igual a força eletromotriz exponencial de menos RT sobre L. Então, galera, o que está acontecendo? Quando o T é igual a zero, quando T é igual a zero, isso quer dizer que, vou botar aqui, ó, quando T é igual a zero, isso quer dizer que a DDP no indutor, vou chamar de VL, né? Tudo isso aqui, ó, é o VL, que é a DDP no indutor. A DDP no indutor é igual a força eletromotriz, velho. Isso quer dizer que toda a força eletromotriz da bateria vai direto para o indutor. Ele armazena tudo aquilo e não fica nada para resistência. Isso quer dizer que o indutor ele se opõe completamente ao circuito e não deixa a corrente passar. Por quê? Porque só existe diferença de potencial no indutor. E quando esse T
ele tende ao infinito, aí o que acontece? A diferença de potencial no indutor vai a zero, né? Porque aí o tempo grande demais, você vai ter essa exponencial indo a zero. Pode crer? E aí, então, isso quer dizer que o indutor, no começo, armazena tudo e depois ele vai perdendo essa diferença de potencial dele, porque a corrente vai se tornando constante. Né? Por quê? Porque a derivada vai indo a zero da própria corrente elétrica. Beleza? E aí, então, o que acontece, cara? Imagina. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos deixar essa chave aí fechada durante bastante tempo, né? De modo que a corrente no circuito vai ser essa corrente final. Beleza. Aí, o que aconteceria se a gente fechar... Deixa eu voltar para o desenho aqui, ó. Vamos fazer agora o processo inverso. A chave S1 está fechada. Aí vamos supor que a corrente final já é a corrente total. Né? O que está passando aqui é aquele isão lá, que é a força eletromotriz pela resistência. A pergunta é, o que aconteceria agora se eu abrisse a chave 1 e fechasse a chave 2? O que será que vai acontecer? É o que, professor? Eu vou agora abrir a chave 1 e fechar a chave 2. Ou seja, a corrente agora ela só pode correr para cá. Entendeu? Então, nesse momento agora, eu vou ter o indutor e a resistência meio que um passando energia para o outro. Por quê? Porque eu vou ter uma corrente elétrica alta no começo, só que quando a gente fechar a chave da fonte e abrir a chave que não tem fonte, o indutor ele vai sentir uma variação de corrente. Na hora que ele sentir uma variação de corrente, olha que legal, velho. Esse indutor, quando ele sentir essa variação de corrente, ele vai ver a corrente diminuindo, mas quando a corrente está diminuindo, ele vai criar uma força eletromotriz nele que vai induzir uma força eletromotriz para tentar não deixar a corrente cair. Certo? Só que isso vai durar um tempo, por quê? Porque ele não vai receber mais energia da fonte. Né? Então, ele vai tentar segurar essa corrente durante um tempo, essa corrente vai caindo, até que a corrente chegue até um momento igual a zero. Vamos ver o que vai acontecer isso matematicamente? Ó. Com calma. Então, suponha que agora suponha que a chave S1, a chave S1 ficou fechada tempo suficientemente grande para que a corrente do circuito para que a corrente do circuito se tornasse máxima. Ou se tornasse constante, né? Melhor.
se tornasse constante. Ou seja, a gente teria aqui, ó, uma corrente I igual àquela corrente máxima que é E sobre R, que a gente estava discutindo. Beleza? Eu vou chamar isso, então, de I0, porque vai ser a nossa corrente inicial a partir de agora. Beleza? Isso aconteceu quando, galera? Quando o tempo que a chave 1 ficou fechada se tornou o tempo infinito. Legal? Que era exatamente isso aqui que a gente estava discutindo, ó. Beleza? Então, eu estou considerando agora que o meu circuito está nessa situação, ó, de corrente máxima, corrente constante. Aí, medi lá o circuito, papapá, chegou nesse valor de corrente elétrica. Ok, o que a gente vai fazer agora? Eu vou considerar um novo instante, beleza? Eu vou zerar o relógio e vou fazer um novo instante de tempo chamado t igual a zero. Então, em um novo instante de tempo, em um novo instante de tempo, que nós vamos batizar agora de t igual a zero, de novo, a chave S1 vai abrir, a chave S1 é aberta, a chave S1 é aberta e S2 é fechada. Entenderam? O que isso vai acontecer? O que isso vai fazer? Vai apenas tirar a fonte do circuito, vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Vai ficar assim. Belezinha? Volta lá pro desenho, ó. Então, o que eu fiz? Deixei o circuito funcionando, com a chave S1 fechada e a S2 aberta. Deixei funcionando lá. Aí, chegou num ponto onde a corrente ficou constante. Ela ficou constante. Isso quer dizer que o indutor é como se estivesse fora do circuito. Legal? Aí, a gente vai fazer agora o seguinte, eu zero o cronômetro, e quando eu abro o cronômetro de novo, é o momento em que eu abro a chave S1, ou seja, eu abro esse bichinho aqui e fecho esse bichinho aqui, ó. O que eu fiz? Eu tirei a fonte do jogo e deixei apenas o R e o L juntos. O que vai acontecer agora nesse momento? Eu vou ter uma queda de corrente, né? Porque a fonte não está mais liberando energia. Se fosse um circuito simples, onde eu tivesse lá uma bateria e uma lâmpada, na hora que eu desligo a bateria, eu desligo a lâmpada. Automaticamente, não é isso? Só que agora não. Por quê? Porque agora, quando eu desligo a bateria, existe ainda corrente no circuito. E aí essa corrente, ao diminuir, ela vai criar uma força eletromotriz induzida no indutor. Então o indutor não vai deixar a corrente cair de uma vez. A corrente agora ela vai ter uma queda mais suave. Isso quer dizer que mesmo desligando a bateria, se eu tiver uma lâmpada, a lâmpada vai continuar brilhando por um tempo, até que toda a energia se perca, né? Porque lembrem que a resistência é um ralo energético, beleza? É um ralo energético. Então, agora o indutor vai começar a alimentar a resistência, porque vai gerar uma força eletromotriz para essa resistência. Só que essa força eletromotriz, para a resistência, vai indo embora, né? Porque vai escoando em relação ao tempo. Tudo bem, galera? O que vai acontecer agora? Ela vai ficar, tipo, acesa por mais ou menos quanto tempo? Aí depende do indutor. Depende do indutor, depende da corrente inicial. Vamos fazer a conta, que aí vai ficar mais claro. Então, neste caso, vamos lá. Neste caso,
Como é que vai ficar a nossa força, nossa lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff? Nós vamos ficar com menos RI, menos LI/dt, igual a zero. Não temos mais a força eletromotriz no sistema. Beleza? Aqui fica fácil de resolver, né? Deixa eu ir lá para cima. Eu vou jogar já o que é corrente de um lado, o que não é, vai ficar assim, galera. DI sobre I é igual a. DI sobre I é igual a. Bom, o menos vai ficar do lado de lá. E aí vai ficar R sobre L do lado de cá, não é isso? Olha lá, faz aí as macumbarias aí dessa equação, já arrumando as coisas. DI sobre I vai ser menos R sobre L dt. É isso que vai surgir. Confere, né? Bom, vamos integrar, né? E aí eu vou ter aqui uma integração de DI sobre I. Olha só o que esse bicho fez. Ah, seu sem vergonha. Não faça assim, não. Então, ó, integral DI dt do DI sobre I é igual a integral, né? Aqui eu vou botar logo fora da integral, R sobre L, integral de dt. Galera, aí presta atenção nos limites, hein? No tempo, a gente iniciou o cronômetro zerado e vamos correr até um tempo t final. E a corrente elétrica? Quanto que vale a corrente inicial aí? Alguém pode me dizer? Quanto que é o limite inferior da integração? É a total lá, né? A que tava constante. É Izão. Exatamente. É ela. E aí a corrente final, eu vou botar uma corrente I, né? Genérica. Corrente genérica. Então os no breaks são um bando de indutores ou a mini bateria? Cara, no caso dos no breaks, você tem ali, eu posso estar enganado, eu não vou ter certeza no que eu estou falando, tá, o Felipe? Mas eu imagino que sejam baterias, tá? Que elas vão sendo recarregadas ali. E aí quando você perde a corrente, aí automaticamente aciona essas baterias, porque vai gerar ainda por um tempo de, sei lá, 3 horas, 4 horas. Eu imagino que indutores não teriam essa capacidade de gerar ainda corrente por horas. Por horas. Mas eu posso estar enganado. Beleza? Mas não faria, não seria de todo errado pensar nisso. Tá? Não seria errado pensar nisso. Porque o que acontece, por exemplo, no caso de computador, o computador ele é alimentado por corrente alternada, né? Então, se você coloca um no break em que ele é feito por indutor, só indutor, ele vai alimentar um circuito, né? Se você não tiver mais nada ali, ele vai transformar em corrente contínua na saída. E isso não faz funcionar o seu computador. Então, eu imagino que seja um geradorzinho que tem ali. E tem que ser um gerador de corrente alternada para poder alimentar, por exemplo, o seu computador. Então, o trem é um pouco mais complicado. Quando a gente mexe com corrente alternada, as coisas são mais complicadas. Aqui, a gente está pegando uma fonte de corrente contínua e ligando um circuito com resistores e indutores. Aí depois a gente desliga a fonte de corrente contínua. Então, aqui é uma ideia mais simples. Tá? No caso de quando a gente pensa na nossa casa, aí a gente tem que pensar que são correntes alternadas, é uma fonte de corrente alternada. E a gente vai estudar isso depois da segunda prova, né? Quando a gente retornar aí das festividades.
Beleza? Mas a sua pergunta faz sentido, né? Já que você tem aí a força eletromotriz fora e os circuitos se retroalimentando, né? Nesse ponto ela faz sentido. Tudo bem, Felipe? Então, beleza. Muito bem, então, cara, aqui ficou simples, né, galera? Aqui a saída é rapidinha. Aqui eu vou ter um ln de I sobre I0 igual menos R sobre T, ou menos R sobre L vezes T, menos. E aí, fazendo a brincadeira da exponencial de novo, eu tenho que a exponencial de menos RT sobre L é igual a I sobre I0. Então, a gente chega na equação, vou botar de vermelhinho, a corrente elétrica aqui, ela vai ser igual à corrente inicial I0 vezes a nossa exponencial de menos RT sobre L. Então, vocês estão vendo que o indutor, nesse caso aí, ele funciona como uma espécie de amortecimento mesmo. Ele não deixa nem a corrente subir de uma vez e nem cair de uma vez. Né? Tanto na hora que você liga quanto na hora que você desliga, você ainda tem o indutor ou armazenando energia, que é o começo, ou o condutor liberando energia. São as duas situações. Beleza? Aqui o gráfico desse negócio fica assim, ó. Pá, 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 pá. Cadê você? Aqui. Pronto. Aí fica um negocinho assim. Você tem a mesma situação, né? A corrente inicial é o I0, e aí, depois que você desliga, então, a fonte, a corrente passa a cair, mas quem é que está alimentando a resistência para que a corrente não caia de uma vez? O indutor. Beleza? Por quê? Porque você está criando uma variação da corrente elétrica, mesmo que seja uma variação negativa. Isso faz com que o indutor tenha uma força eletromotriz induzida nele, e essa força eletromotriz alimenta a lâmpada ou a resistência. E aí a resistência vai consumindo isso até que toda a energia armazenada no seu indutor vai embora. Belezinha? E aí depois a lâmpada apaga depois de um tempo suficientemente grande. Bom, então já deu para ver, galera, já ficou mais ou menos claro aí que existe uma energia sendo armazenada no indutor, beleza? E depois essa energia pode ser liberada. Essa energia, ela é armazenada aonde? Ela é armazenada no campo magnético, porque o indutor ele funciona de maneira magnética. Pode crer? Ele funciona através da variação da corrente elétrica, e a variação da corrente elétrica está associado à força, à lei de Faraday. A lei de Faraday. Então, com isso, olha que bonito, cara. A gente pode começar a brincar e entender o que significa essa energia magnética. Que aí já dá para fazer um paralelo. Enquanto o capacitor ele armazena energia elétrica, o indutor ele armazena energia magnética. Legal? Então vamos pegar a situação lá de início, quando a corrente está crescendo. Então, quando a corrente
aumenta. Beleza? A primeira situação lá. A gente tinha uma equação diferencial que era o seguinte. Temos força eletromotriz menos R vezes I menos LDI dt, não era isso? Igual a zero. Legal? Era a força, a bateria alimentando as coisas. Olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou multiplicar tudo aqui por uma corrente elétrica. Então, eu vou multiplicar por I. E vou separar as coisas. Vou deixar de um lado a força eletromotriz. Então, vai ficar força eletromotriz vezes I vai ser igual a R vezes I ao quadrado mais L vezes I DI dt. DI dt. Cara, já deu para visualizar, né? Quem são esses caras aí? Vocês conseguem me dizer? Quem são esses caras aí? Pelo menos dois deles, quem são? Um eu sei que parece a potência, né? Potência de quem? Do resistor, né? Exatamente. Esse cara aqui, ó, ele corresponde à potência consumida no resistor. E esse cara aqui corresponde a quem? Da bateria, né? Da bateria. Exatamente. A potência liberada pela bateria. Então, isso aqui só pode ser o quê? A potência do indutor. A potência no indutor. E a potência no indutor, o que é isso? É a energia, né? A taxa com que a energia é armazenada no indutor. Não faz sentido? Porque depois essa energia ela vai ser liberada para o resistor. Então, esse bichinho aqui, ó, vamos dar nomes a eles. Isso aqui vai ser a potência. Vou escrever direito. Potência no indutor. Esse cara aqui é a potência no resistor. Lembrem sempre que potência é a taxa de consumo de energia, né? Potência no resistor. E esse cara aqui, obviamente, é a potência total, ou a potência liberada da bateria. Então, a potência da bateria. Ou da fonte, né? Mas o grande lance é esse, cara. Por conservação, o que você tem? A bateria está fornecendo energia para cá e para cá. Né? Parte da energia liberada pela bateria, parte é consumida pela resistência, ou seja, pela lâmpada, né, se for o caso, e parte é armazenada lá no indutor. É isso que está acontecendo na prática. É isso que está acontecendo. E a gente pode montar o seguinte esquema, então. Ó. Portanto, a potência armazenada a potência
potência armazenada. No indutor, é dada por vou colocar de vermelho, vamos chamar de P no indutor, PL, é igual a L vezes I, DI, dt. Pode crer? Bom, o que é potência? É a taxa de variação da energia. Então, a gente pode fazer o seguinte. No lugar da potência, eu escrevo D, U, energia magnética, dt. Isso tudo é igual a LI, DI, dt. Certo? Onde esse UB corresponde à energia magnética. Beleza? E aí, galera, a gente pode calcular essa energia, né? A gente pode brincar com isso aí e calcular a energia, porque, olha para a equação. Eu posso escrever que DU é igual a simplesmente LI DI. Não posso? Posso, sem problema algum. Se eu integrar esse troço, eu vou ter a integral de DU magnético vai ser igual a integral de LI DI. O lado esquerdo eu estou integrando em energia, então eu estou indo desde zero, onde o circuito estava desligado e eu não tinha nada armazenado no indutor e nem consumindo lá no resistor, né? Então eu estou indo de uma energia igual a zero até uma energia final, que eu vou chamar de UB. E do lado de lá eu estou integrando na corrente. Então eu estou indo da corrente igual a zero até uma corrente genérica que eu vou chamar de I. Ok? Fazendo isso, eu encontro, então, a energia armazenada vai ser dada por... O L, galera, é uma constante, né? E aí a integral de I DI vai ficar I ao quadrado sobre 2. Então, fica 1 sobre 2 L vezes I ao quadrado. Esta, senhores, é a energia armazenada no indutor. Você lembra da energia armazenada no capacitor? Só fazer um paralelo aqui. A energia armazenada no capacitor, ela era dada por... Era meio... Como é que era? Era C vezes V ao quadrado sobre 2, né? Era isso. Então, vocês estão vendo que a energia aqui ela é associada à corrente e lá era associada a DDP. Beleza? Muito bonito. Muito bonito. Por isso que quando a corrente no seu circuito ela se torna máxima, esse ponto é ponto no qual o seu indutor está completamente carregado. Faz sentido, né? Então, quando a corrente lá se torna máxima, é o ponto onde seu indutor está carregado. Quando você desliga a bateria, então, a energia que estava armazenada no indutor passa a ser consumida pela lâmpada, pelo resistor, até que a corrente zera. Depois que a corrente zera, não tem mais energia armazenada no indutor. Então, consequência, o indutor
Ele é um cara que armazena energia também, da mesma forma que o capacitor armazena energia. A diferença é que um armazena energia, que nós vamos chamar de magnética, o outro armazena energia, que eu vou chamar de elétrica. E aí, essas duas energias podem estar transformando uma na outra, que vai ser o caso do circuito LC. Legal? Enquanto um armazena, o outro perde. Enquanto o outro perde, o outro armazena. E aí fica tipo um oscilador harmônico em termos de correntes elétricas. Tá? Isso vai ser uma corrente alternada, mas a gente vai ver isso só lá na volta. Bom, vou fazer os mesmos passos que nós fizemos lá no bichinho, lá no capacitor, que é o seguinte: descobrir a energia magnética. Se eu descobrir a energia magnética, eu posso pensar num cara chamado de densidade de energia. Né? Deixa eu colocar outra corzinha aqui. Densidade de energia. Igual a gente fez lá, galera, nos capacitores, essa densidade de energia, ela nada mais é do que o quanto de energia está distribuída por um volume. Pode crer, a gente fez isso lá no campo elétrico também. O campo elétrico, a gente pegou a energia que estava dentro do capacitor e viu quanto de energia estava distribuído naquele volume interno das placas, lembra? Aqui é a mesma coisa. A diferença é que a energia magnética, lá era energia elétrica. Então, isso aqui representa a distribuição de energia por unidade de volume. Unidade de volume. Ou seja, eu vou chamar de densidade de energia magnética Uzinho minúsculo B. Isso vai ser o nosso Uzão dividido pelo volume. Legal? Aí a gente tem que escolher um dispositivo, né? Vamos pegar um simples, que a gente já fez a conta, inclusive, que é o, por exemplo, o solenoide. Lá no solenoide, para cá, em um solenoide, vocês lembram como é que era o solenoide? Ele era um bando de coisa enrolada, né? Um bando de fio enrolado numa superfície cilíndrica, tá certo? Isso quer dizer que o volume, galera, vai ficar assim, ó. A densidade de energia vai ser 1,5. Vou fazer com calma. Vai ser a energia UB dividido pelo volume, né? UB dividido pelo volume. Quem é Vamos por partes, melhor. O L, que é a indutância do solenoide. A indutância do solenoide, eu não tenho mais aqui, porque o meu aplicativo, ele conseguiu sumir todas as minhas aulas, tá vendo? Eu só tenho essa aula de hoje, aqui, ó. Mas, depois vocês peguem lá nas aulas passadas, e lembrem, e dão uma olhada, a indutância
de um solenoide, a gente calculou e deu μ0, n ao quadrado, legal, a L. A gente fez isso na aula passada, se eu não me engano. Beleza? Isso quer dizer, então, a densidade de energia vai ser igual. No lugar do 1, eu vou trocar por essa expressão aqui, ó. Beleza? Meio de Li quadrado. Então, vai ficar meio de Li ao quadrado, essa energia, usão, dividido pelo volume. Quem é o volume do solenoide, galera? O volume do solenoide é a área da base vezes a altura do solenoide. Então, vai ficar a área da base, que é a área de cada espira, vezes o comprimento do solenoide. Vocês concordam? A vezes L. Esse é o volume. Esse é o volume. Beleza? E eu posso trocar, então, esse L pela expressão que está lá em cima. Vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 vezes μ0 n ao quadrado a L, que é o comprimento, vezes I ao quadrado, dividido por A L. Certinho? Então, aqui, ó, a L, com a L morreu. Então, a gente chega aqui, U B é igual a meio de μ0 N2, μ0 N2, vezes I ao quadrado, né? Vezes I ao quadrado. Beleza. Só que, no solenoide, a gente sabe calcular o campo magnético. Vamos botar aqui, ó. Porém, a gente sabe que B, que é o campo magnético do solenoide, isso vai ser μ0 Ni. A gente já fez isso lá no comecinho do nosso... No começo do nosso curso, não, mas em algum momento aí para trás. Legal? Então, cara, olha só, eu posso trocar, por exemplo, esse Ni quadrado aí, ó. Ni é igual a B sobre μ0, pode crer? B sobre μ0. E aí, a gente vai escrever aqui a densidade de energia Uzinho B é igual a 1 sobre 2, certo? μ0 vezes B sobre μ0 ao quadrado. Enxergaram aí que eu fiz, né? Bom, galera, um μ0 aqui, ó, vai embora com um μ0 lá de baixo, né, com um desses quadrados aqui. E no final das contas, a gente vai ficar com UB é igual a B ao quadrado sobre 2 μ0. Cara, olha que demais. 2 μ0. O campo magnético, por si só, ele armazena energia. Olha só que doideira, cara. Eu estou pegando o indutor, ele é, o solenoide, né? Ele é um cara assim, ó, um monte de volta, né? Com linhas de campo magnético passando aqui dentro. Nesse campo magnético, nessa região que tem campo magnético, existe energia. Então, o campo magnético, por si só, ele carrega energia. Assim como lá nos capacitores, você tinha placa, duas placas, por exemplo, aqui,
E aí a gente tinha um campo elétrico aqui dentro, né? Ó. Aqui é um campo elétrico, por exemplo, e esse cara aqui são linhas de campo magnético. Então eu estou dizendo que a energia do campo magnético é dada por B quadrado sobre 2.0, ou seja, cada metro cúbico da região do campo magnético tem uma energia dada por B quadrado sobre 2.0. Assim como cada metro cúbico do campo elétrico tem uma energia dada por... Aqui tinha um ε0, né? ε0 E quadrado sobre 2. Ou seja, galera, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético carregam energia. E a energia que esses dois carregam é dado por esse troço aí. Lá no comecinho do capítulo de ótica, eu pulei um pouco essa parte porque vocês não tinham visto esta equação ainda. Por quê? Porque o que é a radiação eletromagnética? Ela é a variação de campos elétricos e campos magnéticos se espalhando pelo espaço, velho. Então, esta radiação eletromagnética, ela carrega energia tanto no campo elétrico quanto no campo magnético. Essa energia da radiação eletromagnética é ela que a gente usa para transportar informação, né? Tipo internet Wi-Fi. Ela que a gente usa para nos aquecer. O Sol, por exemplo, aquece a gente através da radiação eletromagnética. Então, o campo elétrico e o campo magnético são entes que carregam energia. E a energia que cada um carrega está dado para essas duas equações aqui, ó. Ou seja, mesmo, galera, que não exista nada, mesmo que exista um vácuo no espaço, não tem matéria, não tem nada, eu tenho um vácuo. Se nesse vácuo está passando radiação eletromagnética, é porque esse vácuo tem energia. Beleza? Esse vácuo tem energia. Bonito, né? Muito bonito. Você fala essa energia cinética lá do energia magnética e energia elétrica, o Pedro? É, da potência ali, ó. Volta um slide pra você ver. Ali, ó. Na energia ali do L vezes I ao quadrado dividido por 2. Parece a da cinética, da M igual V ao quadrado sobre 2. Muito parecido. A outra também já era parecida, né? Porque a outra era assim, ó. O elétrico era o meio de C vezes V ao quadrado. A outra também era. A estrutura é muito parecida das energias, né? A energia Sim, elétrica e a energia magnética. É como se o L fosse aquela parada lá da resistência e tudo, né? Da mudança. Porque se o L é a resistência, o capacitor também é a resistência lá do campo elétrico. Exato. Exatamente. É como se o L funcionasse como uma medida da inércia, né? De armazenamento de corrente elétrica. Isso que eu queria falar, da inércia, da mudança. Da mudança. Por isso que tem o DIDT. Quer dizer, contra a mudança, né? Que a inércia ela não quer mudar a velocidade, né? Aí o L não quer mudar a corrente, no caso. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Exatamente, cara. Perfeita a sua análise. O L, ele mede a inércia do circuito, em termos da corrente elétrica. É a inércia elétrica, né? É a vontade que o sistema tem de mudar a corrente elétrica. Show demais. Mano, agora faz todo sentido. Muito sentido. Muito sentido, né, cara? Tudo isso aqui agora, as coisas vão se fechando. As coisas vão se fechando. Né? Antes era tudo uma espécie de um quebra-cabeça jogado, né? Para lá e para cá. Agora não, agora as coisas elas vão começando a se unir. Porque isto que vocês estão estudando se chama eletromagnetismo.
Então não faz sentido falar só da eletricidade ou só do magnetismo. Até faz, né? Tanto é que a gente estuda só a eletricidade e só o magnetismo. Só que eles, na verdade, estão sempre, cara, conectados. Então, quando você estuda só um, fica faltando o outro. Mas dá para estudar só um e depois o outro. E depois a gente junta tudo, que é uma forma, digamos assim, didática de estudar o eletromagnetismo. Mas, quando você junta as peças, tudo acaba fazendo muito sentido. Muito sentido. Beautiful, né? Muito doido. Galera, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou fazer o seguinte. Alguma dúvida? Tá de boa aí? Que não, né? Então eu vou deixar vocês com muitas dúvidas nos exercícios. E aí vocês vão perturbar a Suelen até não querer mais, a monitora de vocês. E pode me perturbar também, principalmente no atendimento lá. Tá? Porque aí a gente deixa esse tanto de informação para vocês irem rasgando aí a cabeça de vocês, que aí na próxima aula, galera, eu faço exercícios. Só exercícios. Que aí a gente fecha essa primeira parte aí do curso. Essa segunda parte, né, do curso. Então, deixa eu parar a gravações. Estopado.